Vamos falar sobre diversos assuntos sérios aqui hoje e, além dos nossos queridos convidados, eu já apresento eles, né? Aliás, eu já os cumprimentarei, porque vocês já estão habituados aqui com a presença deles. Deixa eu chamar a deputada federal Júlia Zanata, que hoje nos atendeu aqui, vai fazer a nossa transmissão do Jornal da Noite hoje. Deputada, seja bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui hoje. Boa noite, Andréia. Boa noite, meu velho conhecido Bruno. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês hoje, né? Num dia não muito alegre, né? Onde estamos todos concentrados na catástrofe que assolou o nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, e que atingiu 75% do estado, né? Algo realmente. Estavam falando que só viram isso há 80 anos atrás. Lamentável. Bruno Alemã. Bruno, eu estava vendo você se apresentar esses dias e você disse Bruno Alemã. Eu falei, vou dar uma bronca nele ao vivo. Como é que ele deixa eu passar vergonha aqui caladinho? Tem que corrigir essas coisas. Primeiro, boa noite, Andréia, boa noite, minha amiga Júlia Zanata, né? Tenho o prazer de falar que aqui eu sou o único eleitor dela aqui presente na live, né? Pelo menos aqui na tela, né? E também meu amigo Cláudio Caivano. Não, para mim tanto faz, né? Pode ser alemã, como pode ser alemande ou alemã. Então eu não tenho essa preocupação em relação ao meu sobrenome. Então o importante, né, que realmente me chame, né, por um nome que eu vá conseguir me identificar. Então não tem problema quanto a isso. Agradeço, né, e vamos embora, né? Hoje eu estou falando desde Punta del Este, no Uruguai, estou a trabalho, e vamos embora, vamos adiante. É um homem chique, gente. Toda semana ele está num lugar. Deixa eu chamar o doutor Cláudio Caivano. Tudo bem, Caivano? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, André. É uma satisfação enorme. Seu convite não é um convite, é uma ordem. Então, vamos lá. Boa noite, deputada Júlia Zanata. Amanhã estarei aí perambulando esses corredores infinitos, né? A gente anda mais aí, eu consigo andar mais aí dentro do que as minhas caminhadas aqui ultimamente. E boa noite, meu querido amigo Bruno alemão qualquer coisa, já que ele aceita. E vamos lá, vamos tocar o trabalho aqui, Brunão. Satisfação te rever. Vamos lá, meus caros. Deixa eu chamar logo a nossa primeira pauta. Você que está aí, já lembra de compartilhar. Lembrando que a gente está no Instagram, estamos também no Twitter e no YouTube. Bem, vou fazer um resumão aqui dessa questão do Rio Grande do Sul nesse final de semana, né? Desde semana passada a gente está tratando desse assunto aqui. Sexta-feira foi um dia bem pesado. Bem, hoje, infelizmente, não vai ser diferente. A gente, infelizmente, não tem controle sobre a situação, né? Se a gente tivesse, com certeza, nada disso estaria acontecendo. Então, vou fazer um resumão aqui de sexta-feira para cá, né? Nós tivemos a ministra do Meio Ambiente, a sinistra Marina Silva, né? Ela que foi também ministra do Meio Ambiente dos 2 governos anteriores do Lula, aliás, esteve ali junto com Lula, né? Nos recordes de desmatamento no Brasil. Enfim, e agora não é diferente, recorde atrás de recorde, né, Amazônia pegando fogo, o povo de Manaus lá sem ter como respirar direito. E a Marina Silva fez o quê para falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul? Uma mobilização? Não, a Marina Silva botou a culpa no Bolsonaro. E o Nicolas comentou isso. Aliás, ela não só botou a culpa no Bolsonaro, como ela fez uma outra proeza aqui, né? O Nicolas comentou: aparece de 4 em 4 anos e, quando consegue um cargo, envergonha a nossa nação como ministra do Meio Ambiente, no momento mais dramático da história do Rio Grande do Sul. Colocou a culpa no Bolsonaro e politizou uma tragédia. Depois, no dia em que bebês estavam boiando mortos no Rio Grande do Sul, você tira seu tempo para agradecer Madonna, colocando uma foto sua no telão? Uma cristã agradecendo uma satanista? Ter sido lembrada no show da Madonna ao lado de brasileiros, esse é o texto da Marina, né, volta, Andréia. Abre aspas para Marina Silva, o que ela escreveu sobre a Madonna. "Muito honrada por ter sido lembrada no show da Madonna ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor.
contribuição artística, política e social de nosso país. Muito obrigada, Madonna. Eu ia abrir aqui um leque de outros desdobramentos, mas eu acho que cabe aqui a gente dar uma rodada rápida aqui a respeito da Marina Silva, deputada. Queria ouvir o seu comentário a respeito do destaque dela para o show da Madonna e também ela colocando a culpa no Bolsonaro, porque a Marina não tem culpa de nada, né? Tudo culpa de alguém. Nós estamos, por exemplo, registrando recordes de desmatamento e ela não comenta, né? Se fosse na época do Bolsonaro, já saberíamos que a culpa seria do Bolsonaro. Mas mesmo o Bolsonaro não sendo presidente, ela ainda culpa, tendo o presidente dela e ela administra, culpa o Bolsonaro. Agora, é claro que a gente já sabia que o show da Madonna não ia ser um lugar adequado, né? Mas me surpreendeu muito mais, né? Além da pornografia que é típico da Madonna, me surpreendeu muito mais a divulgação de agentes políticos durante o show, né? Não sei se vocês viram, mas teve a foto da Marina Silva, teve a foto da Erika Hilton, a deputada trans, né? Teve a foto da Marielle, teve a foto de Che Guevara, certo? E uma coisa que deve ser comentada é que foi usado dinheiro público para isso, né? Foi usado dinheiro do pagador de impostos. 10 milhões do governo do Rio de Janeiro, que o governador, inclusive, é do PL, do meu partido, e eu repudio totalmente ele ter utilizado esse dinheiro para promover um show como esse, né? Já seria ruim se fosse para ser um show de qualquer coisa, mas um show como esse, né? Sem classificação etária, inclusive, um show que fizeram ali cenas de masturbação, né? Cenas de sexo, de encenação de sexo, com dinheiro do pagador de impostos, né? Isso é uma tragédia sem precedentes. E a Marina Silva, como evangélica, como bem pontuou o Nicolas, achando o máximo ter sido homenageada. Eu até escrevi também no meu Twitter que as duas defendem o mesmo tipo de agenda, não tem. Defendem o mesmo tipo de agenda e se merecem. Então, esse show da Madonna, ele vem em um momento do Brasil em que nós estamos vivendo todo tipo de absurdo e veio para coroar, para ser uma coroação, jogar na cara do povo trabalhador que tipo de Brasil a gente está construindo. Perfeitamente. Agradecer as mais de 700 pessoas que nos acompanham ao vivo, pedir para que você compartilhe o nosso conteúdo. Já que a deputada chamou mais aí o show da Madonna, eu vou trazer aqui, então, outras observações para os nossos comentaristas e para você que está aí nos assistindo também, né? Porque o show da Madonna foi adjetivado por internautas por Sodoma e Gomorra, libertinagem, pornô chanchada, show de horrores, entre outros. No palco, adultos e crianças foram expostos à nudez, porque eu falo crianças aqui, porque a filha da Angélica, eu não sei se ela se pode chamar de adolescente, né, eu não sei quantos anos ela tem, mas é uma 11 menina, né. anos. Olha aí, então é criança ainda, não é adolescente, estou certa então. Então, adultos e crianças foram expostos à nudez, palavrões, blasfêmias, vilipêndio de símbolos religiosos. Algumas pessoas foram até premiadas com cusparadas de Madonna. Não sei se vocês viram essa cena lamentável. De acordo com a Rio Tour, empresa pública da cidade do Rio de Janeiro, encarregada da promoção da cidade carregado da promoção da cidade no Brasil e no exterior, cerca de 1,6 milhão de pessoas estiveram na capital fluminense acompanhando o show, que terminou por volta de 1 da manhã. Nossa, Bruno, que coisa, que imagem maravilhosa, para não dizer que vou deixar bem claro que é uma ironia, né, porque, enfim, temos muitas pessoas em estado de Paulo Freire, como diz o Rafael Fontana, então isso é uma ironia. Mas
Que imagem você passar para o Brasil, um país que muitas vezes é descrito como o país do turismo sexual, hein? Para melhorar um pouco a nossa boa fama, né? Aqui eu lembro que, não à toa, o aeroporto de Fortaleza tem voos diretos de Roma e que embarcam 90% homens, né? Por que será, né? Homens aí de idade de 35 a 50 anos. Né? Então, para coroar, né, esse símbolo que o Brasil tem, né, de turismo sexual, né? Aqui a gente faz uma série de ressalvas. Né? Um governo que mostra suas prioridades, um governo que mostra que é mais importante você colocar 17 milhões da conta de uma artista internacional para fazer todo tipo de propaganda diabólica, de sexo, de libertinagem e de várias outras figuras ocultas que aparecem no seu show, ao invés de cancelar, por exemplo, mandá-la de volta e reverter parte disso para ajuda. Aqui a gente tem que citar algumas coisas. Toda ajuda feita do Instituto Floresta, do próprio Badim Colono e de outras pessoas que fizeram arrecadações milionárias para ajudar no Rio Grande do Sul. Então, é um governo que mostra principalmente as suas prioridades, que mostra que não está interessado em ajudar um Estado que deu a vitória para o Bolsonaro. Vamos falar aqui uma verdade. Para eles, colocar ali algumas... mandar a primeira-dama para bater foto com um cachorrinho, com criança, foi apenas uma propaganda, quando, na verdade, crianças apareceram boiando mortas em Canoas, e nós sabemos exatamente o que é esse governo. É um governo revanchista e um governo que tenta, de qualquer forma, colocar a sua raiva e todo o seu repúdio para as pessoas que são contra esse plano diabólico de poder. Enquanto isso, quem curtiu esse show e todo esse espetáculo dantesco, mesmo de quinto dos infernos, né, é realmente aquilo que a gente conhece como pão e circo, panis et circense. Enquanto a sociedade está sendo corroída por dentro, eles preferem mostrar e fazer esse show horroroso para que as pessoas continuem tentando sobreviver, pelo menos à base do uso de drogas, entorpecentes, sexo e entretenimento do mais fajuto de todos. Exatamente. E Caivano, eu falei ainda há pouco da filha do Luciano Huck e da Angélica, né? Mas o Luciano Huck tinha que coroar, né, com uma pérola. Após o show da Madonna, o Luciano Huck publicou uma foto ao lado dela, né, dizendo que ela ajudou a curar um país dividido. Abre aspas. De quebra, você ajudou a curar um país dividido. Milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop. Escreveu em sua postagem Luciano Huck. Olha, eu vou falar, eu sinto um nojo, um asco de ver um mal acabado. Eu queria falar outro adjetivo, mas eu não posso, né, devido ao excesso de liberdade que nós temos para adjetivar esta criatura abjeta, mas me revira o estômago, ô Caivano, ver um canalha como o Luciano Huck, que tira proveito da desgraça alheia, porque ele tirou muito proveito da desgraça alheia com aqueles programas dele, né? Sambando na cara das pessoas, né? Porque a Madonna ajudou a unir um povo. Eu tô vendo a Bom, união das pessoas de bem aí pelas pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. ele não tem a mínima noção do que seja um país, né? Do que seja uma nação. Então você imagina que por aí ele não tem a mínima condição de comentar sobre divisão ou reunião de população. Então é um ser abjeto mesmo, uma pessoa que comprou uma ilha, usurpou dos poderes públicos para conseguir todas as liberações. Eu não vou dizer mais o quê. Eu vou falar do show da Madonna, né? Rapidamente aqui. E óbvio que eu não vou falar do show. Eu vou falar da história da Madonna. Eu tenho 53 anos de idade e eu já fui fã da Madonna. Eu fui em 2 shows da Madonna aqui em São Paulo, onde eu resido. As 2 vezes no Morumbi. Com diferença de 10 anos entre ambos. E foram muito bons. Porque simplesmente não havia lacração. Não havia imposição de uma agenda. Havia música. Havia show. Havia luzes. Que saudade desse tempo. Saudade do Stallone Cobra, que dava até certas ideias para a gente enfrentar as coisas. Que saudade de Rambo. Que saudade de Rock Balboa.
Aliás, não tanta saudade, porque eu enxergo no Bolsonaro muito do Rock Balboa. Quanto mais batem nele, mais ele se aproxima da vitória final, e essa está no limiar do gongo. A Madonna é a decrepitude personificada, né? Ela foi de like a virgin a like a bitch. E o que mais me assombra, com o devido respeito aqui ao comentário da deputada Júlia Zanatta, que obviamente tem uma importância enorme nessa questão de pornografia, mas me consternou muito mais um rito satânico num momento em que o Rio Grande do Sul perdia já mais de 80 vidas e que a gente ficou impactado com aquele áudio, né, daquela pessoa, um civil como qualquer um de nós, não acostumado a esse tipo de catástrofe, no episódio das crianças, né, que eu não vou nem repetir. E engraçado, né? É a tragicomédia brasileira, como bem lembrou também o Bruno, né? A questão de pão e circo. A gente continua desse jeito. Parece que a gente não consegue se livrar dessas amarras, né? Desses grilhões. E aí a deputada falou dos rostos, né? Das pessoas que apareceram lá. Então teve muito rosto, mas a beleza desapareceu, porque essa não tem mais nem na própria artista. Que triste fim, né? Lamentável. Agradecer as mais de 1.500 pessoas que estão conosco ao vivo agora. Obrigada a você que nos assiste. Vamos seguindo aqui, né? A nossa capa traz aí que a tragédia do Rio Grande do Sul revela os canalhas e os heróis, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho mais do Rio Grande do Sul agora. E algumas pessoas se mostraram muito canalhas, né? Muito canalhas. Então, a gente teve, por exemplo, a Folha de São Paulo, que postou uma charge aí, inclusive eu vi alguém saindo em defesa da Folha de São Paulo hoje, agora à noite, e a pessoa disse que era muito sensível. Eu não consegui enxergar o que ela enxergou, mas tudo bem. Ainda que seja o caso, enfim, eu não consegui enxergar essa sensibilidade que a pessoa disse, né, que a criança estaria pedindo para o pai, não chorar, ou para os pais não chorarem para não aumentar o volume da água, né. Enfim, muito, muito, muito triste, e eu fiz questão, inclusive, de pegar aqui o texto do Diário do Centro do Mundo, que algumas pessoas inclusive chamam o Diário do C do Mundo, né, justamente porque é um site de extrema esquerda. E o título deles é Charge da Folha debochando de tragédia no Rio Grande do Sul, revolta web. Um charge de Jean Galvão debochando da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, publicada pela Folha de São Paulo, revoltou internautas nas redes sociais. A ilustração zomba de uma família ilhada em cima de um telhado afetada pelas enchentes causadas pelas chuvas intensas que atingiram o estado gaúcho nos últimos dias. Não chora, vai alagar ainda mais, diz uma criança na charge. Vale destacar, aí eles fizeram aqui um levantamento, né, 850.000 pessoas foram impactadas pelas chuvas até o momento, e aí boletim mais recente, no fechamento da matéria, indicavam 78 mortes, esse número já subiu, inclusive, né, número de feridos 175, enfim. Eu fiz questão de ler esse texto aqui do Diário do Centro do Mundo, justamente por ser um site de extrema esquerda, e não dá para dizer que é a direita inventando discurso de ódio, fake news, etc. A menos que o Diário do Centro do Mundo tenha se tornado um bolsonarista agora, né? Enfim. Mas tivemos outras situações, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, que é bastante criticado pela gente aqui, né? De vez em quando fala umas besteiras aí, pelo amor de Deus, mas tem feito um bom trabalho aí levantando ajuda para as pessoas. A Luísa Sonza, que é ex do Anderson Nunes, ela deu uma chamada de atenção no Lula e na Janja, né. Primeiro ela postou um vídeo de uma senhorinha ilhada numa casa, e aí depois os seguidores avisaram: "Não, na verdade essa senhora é da Argentina", ela apagou a publicação, e colocou, aquele áudio que o Caivano acabou de citar, né, do rapaz salvando ali as crianças, e ele vai pegar uma boneca e na verdade é um bebezinho boiando, né, e ela coloca: "Ajude o Rio Grande do Sul", marca o Lula e a Janja.
enfim, e aí várias e várias coisas, denúncias de pessoas com dificuldade de fazer resgate, deputada, porque o pessoal proibiu ali que os populares navegassem de barco sem motor, essas pessoas que salvaram tantas vidas, outros de jet ski que não podia navegar sem brevet. É uma situação de guerra e a burocracia impera num momento como esse. Como é que a senhora se sente numa situação dessas? Olha, alguns amigos meus estiveram como voluntários em Canoas, enfim, ali na região atingida, em Canoas principalmente. E eu perguntei para eles, né, se eles foram impedidos, né? O pessoal do Clube 9mm, do Clube de Tiro de Criciúma foi até lá, um outro amigo meu, Maurício Gava, pegou o barco e foi até lá. Então, esses que eu tive mais contato, eles falaram que uma coisa era fato, não se via muita presença do poder público, que viram um bote do bombeiro, o outro me mandou foto de 2 caminhões do Exército submersos, né? E aí até eu postei, o Exército me mandou uma resposta ali, né? Deu satisfação, enfim. Mas que não tiveram esse problema de impedimento de qualquer tipo, ou de ser imposto qualquer tipo de burocracia. Eu tenho muito cuidado, sabe, com a informação que eu passo para frente. Então, tentei checar, mas eles disseram que nos grupos ali e pessoas estavam comentando isso, mas até mim não chegou. Mas eu vi vários vídeos rodando também. Mas as pessoas que eu conheci, que foram lá, que fizeram resgates, que me mandaram os vídeos, que eu fiz contato, não tiveram esse problema. Inclusive, disseram que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi muito solícita nesse sentido, com os voluntários, certo? Até porque estavam precisando, né? Obviamente. Mas nesse momento, eu que hoje sou deputada, a gente se sente muito, muito pequeno, né? Porque como o Estado, a maioria das vezes, é um empecilho na vida das pessoas, se tornou, né? Com esse agigantamento do Estado defendido por partidos de esquerda, principalmente, mas não só eles, alguns que a gente não considera de esquerda, que são mais de centro, mas que servem, né, a esse tipo de política, tem prejudicado muito. E é algo que eu tenho falado muito, que eu acho necessário, principalmente nesse momento de catástrofe que a gente vive, no Rio Grande do Sul, mas no meu estado, Santa Catarina, várias vezes tem esse problema de enchentes, de chuvas. O que acontece? Tem uma tabela aqui que saiu no Poder 360, certo? E aqui diz a contribuição dos estados, tributos federais pagos para a União, né? E transferências recebidas. O dinheiro que vem para Brasília, que eu estou aqui em Brasília, e que volta para os estados. Então, do Rio Grande do Sul, em 2021, essa tabela do Poder 360, é bom falar aqui a fonte, porque outro dia eu falei um dado e fui chamada de nazista, de fascista, de todas as coisas, porque são dados irrefutáveis. Então, quando você não consegue atacar a mensagem, você ataca o mensageiro. É bem mais fácil me atacar, né? Com essa tiara na cabeça e tudo mais, mas tudo certo. Então, o que acontece? Rio Grande do Sul, em 2021, pagou 57,4 bilhões para a União e recebeu de transferência 13,3. Dá um saldo negativo de 44,2 bi. Então o Lula desceu lá, fez a coletiva junto com Lira, com Pacheco, aquela coisa protocolar que todo presidente, né, faz e tal, e disse que vai ajudar o Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que se esse dinheiro não saísse do Rio Grande do Sul, ou tivesse devolvido uma devolução maior do bolo que fica centralizado o poder, o dinheiro e a tomada de decisões aqui em Brasília, os estados não precisariam ficar indo, os prefeitos, né, as lideranças com o pires na mão, implorando para que isso aconteça. É claro que se a gente notar aqui outros estados como o Maranhão, por exemplo, paga 6,6 bi, pagou em 2021 e recebeu 21. Então eles estão no saldo positivo, certo? É do Mato Grosso do Sul que começa aqui nessa tabela: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, né, que é um pequeno estado, mas um gigante, manda 71, manda mais dinheiro que o Rio Grande do Sul, 71,6 e recebe 11, recebe ainda menos. Então, nós precisamos começar a questionar
centralismo de poder aqui em Brasília. Ah, mas por que no meio de uma tragédia, Juliana? Justamente por isso. Vocês viram da outra vez como eu esqueci o nome da cidade, lá no Rio Grande do Sul, o povo fez uma mobilização e construiu uma ponte, gente. Construiu uma ponte. Então, e a ponte está de pé. Eu vi na revista Oeste uma matéria de que a ponte resistiu até agora a essas chuvas nesse momento. Então, isso é uma discussão, né? Eu sei que a gente tem várias discussões para fazer, mas essa descentralização de poder, de dinheiro, daqui de Brasília, da própria tomada de decisão, nós precisamos falar. Eu acho que é uma coisa, essa revisão do Pacto Federativo é uma coisa que precisa ser discutida. E alguns estados não querem discutir, algumas lideranças de alguns estados não querem discutir, mas nós de Santa Catarina queremos, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem que dar uma reequilibrada nisso. Claro que existe solidariedade entre os estados, nós não estamos nos negando a isso. Mas não é possível que um estado que manda tanto tenha que ficar mendigando dinheiro para o poder central. E eles acharem que estão fazendo o máximo, quando não estão fazendo mais do que a obrigação. Sobre ali o que você estava comentando da charge da Folha, né? E você usou, e quando me mandaram ali a questão que vocês usaram como fonte do DCM, confesso que isso me incomodou um pouco, até porque o DCM recentemente perdeu uma ação para mim na justiça, em primeiro grau, 15 mil reais eles perderam, mas tenho certeza que vou ganhar também na turma recursal do juizado especial. E após eu judicializo contra eles desde antes de eu ser deputada. E depois, quando eu virei deputada, eles começaram a fazer muito mais matérias sobre mim. E a judicialização, né, dessas questões que eles mentem sobre mim, por exemplo, falaram que eu sou divulgadora compulsiva de fake news. Né? Então vão ter que pagar, porque eles não conseguiram provar, né? Então, depois disso, eles aprenderam a fazer jornalismo, começaram a fazer a narração dos fatos sem emitir juízo de valor comigo. Então, é a escola de jornalismo da Júlia Zanata, judicializando, e aí eles aprendem a fazer jornalismo, porque eu também sou jornalista, então eu sei o que é jornalismo e o que é militância, e o DCM é militância. Então, essa história que você falou, que eles criticaram o Estadão e a Folha, que se você notar, eles estão em rota de colisão. O Estadão e a Folha têm feito editoriais que não têm agradado o governo. Se você notar, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela tem atacado a democracia. Vamos falar assim, porque ela ataca os jornalistas e os jornais e os editoriais, quando esses não agradam o PT. Então, DCM, Fórum, 247, vocês vão ver que eles estão começando a atacar a grande mídia, porque estão em rota de colisão ali, das questões sobre o governo. Então, não é por acaso que eles estão escrevendo, não é porque, nossa, eles ficaram muito sensibilizados. Isso eu tenho certeza que não foi. Exatamente. E eu quero trazer aqui outras duas charges. Aliás, agradecer a nossa audiência, mais de 2.800 pessoas nos assistindo agora, ao vivo. No YouTube estamos daquele jeito, né? Ainda não tem 800, mas o X dá um Andréia, baile. Sim, deputado. deixa eu só acrescentar mais uma coisa Claro. sobre essa questão da judicialização. Até eu ia fazer um vídeo sobre isso e acabei não, com essa questão das chuvas não fazendo, mas ainda irei fazer. Porque a Abrage soltou uma lista, né, um ranking de quem pratica, segundo eles, assédio judicial contra os jornalistas. E eu tô lá praticamente no topo da lista, né? O primeiro é o Luciano Hang. Eu sou a quinta. Mas, na verdade, e aí eles vendem como se fosse perseguição aos jornalistas, né? E eu evito ao máximo. Eu sempre atendo todos os jornalistas, tento ter um bom relacionamento, mas realmente quando é covardia, militância, a gente tem que buscar os nossos direitos. Então, só para deixar bem claro aí para o pessoal. Tá ótimo. Explicado. Antes de te chamar, Bruno, só lembrar de outras duas charges bizarríssimas que eu vi hoje, né? Infelizmente, a gente tem que repetir aqui, né? Essa tragédia revelou heróis, que é o povo, tá? Heróis, o povo. Os outros estão cumprindo suas obrigações. E é claro, né, tem ali pessoas humanas, né, dentro do Estado, mas são exceções, exceções. Então, você que é uma exceção, que Deus abençoe sua vida, parabéns para você, continue assim.
Agora, o restante, que está aí só tentando tirar proveito, melhor nem comentar, enfim. Um tal de Clima Info postou uma outra charge aqui, que é a seguinte: são várias montanhas, muita água correndo, as casinhas boiando, as pessoas em cima das serras, e aí alguém diz assim: "Não é culpa nossa, é da natureza". Ou seja, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa das pessoas, segundo essas criaturas aqui. Aí um padre respondeu aqui: "As imagens que eu vi de deslizamento de barreiras eram de áreas totalmente arborizadas e não de áreas absolutamente desmatadas. Eu entendo a vontade de lacrar, mas tentem ser honestos, vale muito a pena". E aí tem uma outra charge aqui, que da Folha também, essa outra, uma mulher agarrada num pedaço de madeira com um cachorrinho e um gato, e embaixo, a seguinte legenda: "Sobreviver antes, repensar nos projetos políticos que tenho apoiado logo em seguida". É canalice ou não é, Bruno Alemão? Andréia, primeiro peço desculpa se cortar aqui a chamada aqui, porque o hotel aqui, a internet está oscilando demais. Então, estão me ouvindo? Como é que tá? Sim, Estão me ouvindo? sim. Tá, vamos lá. Situações como essa, tá, servem para algo importantíssimo. Eu quero relembrar a tragédia da Chapecoense em 2016, quando o Catraca Livre tentou usar o algoritmo do medo de voar para trazer engajamento para a página, quando eles criaram uma matéria enfadonha falando medo de voar. Vejam aqui como perder fobias. Aquilo foi algo assim que mostrou exatamente o caráter dessas pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas realmente estão sensibilizadas com esse tipo de situação, com esse tipo de notícia, vem um portal a mostrar o seu lado mais perverso, de tentar ganhar clique em cima de tragédia. Então, situações como essa, como tragédias, por exemplo, servem para mostrar quem do lado Eita, ou do povo, ou das pessoas que realmente foram acometidas por isso. Oi? não, deu uma travadinha aqui, mas tá indo, vai lá. Olá, olá, vocês estão me vendo aqui ou Pode não? ir. Sim, sim. Tem um delay Gente do gigante céu, tá até. difícil, mas vamos lá. Eu não sei. Não, deu para Tá, ouvir tudo, só qualquer deu uma coisa, nem que eu vá para o cortadinha, saguão pode do hotel. concluir. Fica Tá. tranquilo, vai lá. Mas, Andréia, vamos lá. Tragédias como essa servem para mostrar quem é quem. Aqueles que estão realmente trabalhando para confortar as pessoas, para tentar diminuir ou amenizar o peso da tragédia, ou aquelas que estão realmente interessadas no engajamento, no clique e naquilo que a gente sabe, né? Como é o caso agora da questão que envolve o Rio Grande do Sul, que, aliás, tem que deixar muito claro, ficou evidente a inoperância do Estado brasileiro frente a qualquer tipo de calamidade, não importa onde. E aqui eu falo para vocês uma coisa extremamente importante. Quando você coloca, por exemplo, o Exército, que não pode levar aeronaves até o local por conta do mau tempo, a gente tem empresários malvadões como Luciano Hang disponibilizando toda a sua frota para ajudar as pessoas. Então, tudo isso que a gente tem visto, a solidariedade das pessoas e todo o trabalho feito de forma magistral pela sociedade civil, e aqui eu falo para vocês, pessoas comuns, como eu, como Caivano, como Júlia, como Andréia, como vocês que estão assistindo, fizeram muito mais do que todo o aparato burocrático brasileiro. Vejam vocês, o governador do Rio Grande do Sul poderia ter feito um trabalho muito mais importante em relação a isso, mas preferiu bater foto e mudar a foto do perfil, colocar de jaleco, para mostrar, para ser aquela coisa bem de pessoal, estou trabalhando agora para isso, vejam como estou trabalhando. Quando, na verdade, pessoas comuns é que fizeram esse trabalho. Então, a canalice de todos aqueles que, de forma direta, precisaram trabalhar para amenizar essa tragédia foi totalmente abafado pelo verdadeiro trabalho daquelas pessoas que, de fato, têm alma. Então, a canalice sempre fica exposta. Lá em 2016, mostrou quem foram as pessoas por trás do Catraca Livre.
Gilberto Dimenstein, por exemplo, que hoje, com todo perdão, deve estar queimando no mármore do inferno por tudo que fez em vida, por conta das tragédias, que ele tentou criar algoritmo para poder fazer valer a sua página e tentar criar todo o engajamento necessário. E hoje nós estamos vendo isso novamente. A Folha de São Paulo vai pagar por tudo isso que está fazendo. Essas charges, elas são a verdadeira excrescência do que se transformou o jornalismo brasileiro hoje. E eu falo isso sem nenhum medo, porque eu sei que por trás de pessoas que estão ali, há almas podres e fétidas, pútridas, que estão rindo, porque ali morreram pessoas no Estado bolsonarista. Eles estão enxergando, antes da vida humana, o valor eleitoral da pessoa que vai na urna. Né? Então, isso é uma coisa que não tem preço, não tem preço. E é importante que aconteçam essas tragédias, principalmente para mostrar quem é quem nessas horas. É claro, ficando a solidariedade e enaltecendo o trabalho daqueles que realmente estão fazendo para poder salvar vidas, mas sem esquecer a canalice e tudo aquilo que mostra o pior lado da alma dessas pessoas nesse momento de extrema e profunda dor. Bem, agradecer às mais de 3.600 pessoas que estão nos assistindo ao vivo agora. Caivano, e aí? Como encarar tudo isso, né? Como lidar com tudo isso? Teve o Pablo Marçal também, né? Que, enfim, virou meme ultimamente, mas as pessoas o abraçaram agora, né? Nessa situação em que ele age e vai lá e se coloca à disposição e vai levar avião cheio de mantimento, e ele disse que ele foi impedido, né? De pousar o avião dele lá. Enfim, teve diversas denúncias, né, de alimentos que... Eu tinha um vídeo aqui de um rapaz falando que estava tendo dificuldade lá em entregar alimentos, porque o pessoal, quando levava comida pronta, queria saber, o nutricionista precisava saber de onde que veio, qual era a procedência. Lógico que você tem que ter preocupação e tal, mas uma preocupação extra da Andréa, burocracia do Estado. Diga. Rapidamente, tinha caminhão parado na divisa com Santa Catarina porque não arrecadou esse ICMS para atravessar. Eu acho Tem que o cabimento problema isso? do Pablo Marçal foi nesse sentido aí. O Dunga também fez reclamação, o ex-técnico da seleção brasileira, em relação a essas burocracias. E aí, Caivano, como lidar com tudo isso? Bom, vamos lá. Vamos começar do princípio, né? O homem é o lobo do homem, como teria dito Thomas Hobbes. Acho que é uma frase que delimita bastante essa divisão de caráter que lembrou o Bruno, né? Homens bons e homens maus sempre existiram e vão continuar existindo. Né? Não é à toa que as tribos foram o que foram e nos tornaram essas megalópolis que a gente consegue viver hoje, conviver ou sobreviver. Aí fica a cargo e a critério da consciência de cada um. Quanto a esses eventos, né? Por exemplo, hoje eu vi que uma pessoa foi presa, você até comentou no início que uma pessoa foi presa porque estava roubando dentro do abrigo que as pessoas tinham colocado as pouquíssimas coisas que tinham conseguido resgatar, assim como outros estavam saqueando casas. Então, por aí você percebe que a Hannah Arendt tinha muita razão quando ela escreveu A Banalização do Mal. Né? E o que a esquerda faz? Se não banalizar tudo que é mal, tudo que é horrível, tudo que é caótico, para questionar os nossos valores. Isso é só, infelizmente, uma amostra. Né? A grande questão que a gente precisa ver são os exemplos. E aí eu vou tentar delimitar cada um deles. Eu vou começar pela Janja. A Janja apareceu num vídeo hoje, supostamente pegando ou, sei lá, adotando um cachorro. Bom, eu adoro animais. E eu tenho uma raça de animais, que inclusive eu tomei uma mordida na boca aqui de um deles, altamente treinado, porque se fosse um cachorro qualquer, teria me deformado. Pastor Malinois. Esse cachorro, se não o mais inteligente, um dos mais inteligentes, e ele custa a bagatela de 3 a 5 mil reais um filhote. Então, olha,
Você quer enganar quem? Eu vou começar por aí e deixar que a nossa audiência discuta esse tipo de imagem. E ali perto dela tinha pessoas ligadas a ONGs de animais. Como eles chegaram tão rápido no Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta que ninguém vai conseguir me responder. Mas eu gostaria muito que me respondesse. Bom, eu vou pegar um ganchinho, antes de falar do gancho do Bruno, um ganchinho da deputada que ela fala, e eu parabenizo a atitude, né, da gente, de repente, rever o Pacto Federal. Já que ele foi destruído na reforma tributária, ele foi tratado como se simplesmente não... E eu sou tributarista, eu posso falar. Ele foi tratado como se simplesmente não existisse os artigos 145 e seguintes da Constituição, que delimitam todos os impostos da União, dos estados e dos municípios, simplesmente foi rasgado, foi retirado da Carta Magna. Simplesmente. Não há como a gente emendar, muito menos remendar aquilo. Eu só quero crer que essa legislatura e a próxima dos deputados federais vão entender que isso é um câncer e, como todo câncer, precisa ser tratado quando nasce. E que ele não vá adiante, que ele seja curado imediatamente, ou seja, que isso vá para de onde jamais deveria ter saído, para a lata do lixo, que a gente não precisa disso. A deputada falou dos estados e São Paulo, isso é dado de 2021, eu estou pegando do UOL, tá? Porque eu não consegui aqui rapidamente pegar os dados oficiais. Em 2021, São Paulo contribuiu com 720 bilhões de reais para a União. E teve devolvidos a bagatela 46 bilhões de reais. Penso que haja uma disparidade entre o que se manda para a União e o que é devolvido para nós. E aí, voltando para a tragédia, que é o que a gente está discutindo aqui, a gente tem que se debruçar sobre leis. A Lei 12.608 de 2012, aí eu já vou entrar no link do Bruno, ela delimita o plano de defesa civil. Uma organização, como é que ele nasce, como é que ele deve ser preparado. Isso fica a cargo, meus queridos amigos, dos municípios. São eles que têm a defesa civil. Aí esse plano nacional, ele envolve uma competência concorrente, ou seja, a União entra com recursos extraordinários, porque é sabido que a maioria dos municípios no Brasil estão quebrados ou prestes a quebrar, e aí eu faço como Paulo Guedes, né? Então a gente tem que rever esses municípios. Porque se ele não consegue arrecadar o suficiente para sobreviver, para subsistir, então ele não deveria nem existir. Ele deveria ser encampado por outros municípios maiores que têm sobra de verbas. Mas, pois bem, a Defesa Civil está lá, são os membros da Defesa Civil que conhecem a geografia, conhecem os locais, conhecem as áreas de maior potencial de risco e são os que primeiro têm que atuar. Segundo ponto, artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. Compete às polícias militares, corpo de bombeiro, são os primeiros a chegar, são os primeiros a iniciar qualquer ato de defesa civil, qualquer plano de defesa civil, juntamente com os municípios. E aí, no final, pode entrar como suporte as Forças Armadas. E aí, vamos lá, hoje eu recebi do Comando do Sul um relatório de tudo que foi empregado com um liame temporal, uma linha de tempo, desde quando eles começaram a agir. E eu posso dizer para vocês que o número de civis salvos ultrapassa 48 mil. Está no número deles, está no número empregado. Tudo tem que ser registrado. Aquele evento que foi mostrado, que eles estavam sendo impedidos de entrar com canoas, com jet skis, que estavam pegando as arrais, né? Arrais é o certificado que você tem como a liberação, como uma carteira, como uma CNH, para você poder pilotar um barco. Ali naquele local tinha existido um confronto entre os moradores e bandidos que roubaram jet ski, roubaram botes. Então, eles estavam ali tentando fazer uma triagem e perceberam que aquilo não funcionaria a contento. Agora sim, respondendo ao Bruno, a questão dos helicópteros que talvez não tenham sobrevoado. Bom, o Brasil tem cerca de 175 aeronaves em pronto emprego e mais 20 que não estão em pronto emprego. Não sei onde estão, tampouco talvez eles saibam, né? Deve estar em alguma oficina, em algum hangar. Mas a questão é que tem tudo isso. Agora, eles não vão se mover sozinhos. Eles vão depender de um comando. Eles vão depender da assinatura
de das galáxias. Vocês já me entenderam o que falta aí. Seja general, seja um bom coronel, vai depender da assinatura de alguém para liberar a locomoção dessas aeronaves. Segundo ponto, é combustível. A aeronave não levanta voo sem combustível. E faltou combustível. Isso é uma afirmação que eu, Cláudio Caivano, faço aqui no Aliados Brasil, baseado na DPF 130 do próprio STF, que preserva aquilo que está descrito na Constituição Federal, que é a liberdade de expressão. Ela está protegida em qualquer meio de comunicação. Faço uso dela. Eu tive acesso a documentos, tive acesso a gravações de pessoas, né, de pessoal que está em operação no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Exército, e que puderam me passar o que eles estavam vendo e o que estava acontecendo. Agora, sem recurso, nenhum caminhão sai do lugar, nenhuma aeronave voa. E aí eu pergunto a vocês, por que em 12 de dezembro de 2023 foi aprovada aí na Câmara dos Deputados, e obviamente também no Senado, no Congresso Nacional, a Lei 14.750, que alterou o procedimento da 12.608, que eu acabei de falar, do pronto emprego. E justamente na questão de mandar verbas para estados e municípios, foi vetado pelo presidente da República, e esse veto não foi derrubado. O artigo 2º da lei, inciso 2, que versava para mandar verbas de maneira mais rápida para as calamidades e as catástrofes, foi vetado, não existe mais. A quem isso interessa? Assim como a quem interessa continuar com o vilipêndio da reputação das Forças Armadas no Brasil. Não bastou 8 de janeiro e um general de 4 estrelas dentro do Palácio do Planalto? Agora, em plena tragédia, onde eles têm capacidade operacional para mostrar o que fazer, para auxiliar a população, então a gente vai continuar com o vilipêndio? E desculpem a todos, mas quem compra esse tipo de narrativa só está servindo a pauta da esquerda. Mas calma, Caivano, calma, porque eles agora fizeram uma lista, né? Inventaram aí uma lista que é para colocar todo mundo que fala mal das Forças Armadas lá. O negócio não é levantar o moral das Forças Armadas, não, tá? É ir atrás de quem ousa criticar. E é claro que quando a gente faz críticas a militares aqui, a gente não está se referindo ao grosso da tropa, as pessoas que estão indignadas, as pessoas que botam a mão na massa. A gente se manifesta aqui em relação às pessoas que ficam no ar-condicionado, só mandando, né? Só no caviar, só no filé mignon, no bom whisky e outras cositas mais. Deixar um abraço aqui para as quase 4.400 pessoas que nos acompanham ao vivo nesse momento. E vamos seguindo para a nossa próxima pauta, porque a gente já lenhou aqui muita gente, né? A gente já falou mal de artista hoje. Falamos mal, não, nós falamos a realidade de artistas, né? Essas pessoas sem coração que simplesmente ignoram parte do povo brasileiro que hoje sofre bastante. Já falamos aqui, então, dos artistas, já falamos de parte das Forças Armadas, já falamos aqui de políticos, inclusive hoje nós temos aqui uma política que não faz parte desse grupo aí, o qual nós criticamos, né, a deputada Júlia Zanatta. Bem, o que mais nós falamos? Mas político, né? Tem que criticar mesmo, Pablo. Sim, e a gente senta... O povo vota e pode aqui. cobrar, né? Quem não gosta é só não se candidatar. Isso é uma frase do Alexandre de Moraes, inclusive. Eu ia falar isso, deputada. Inclusive, tem alguém que teria dito: Eu não uso quer ser muito as criticado, frases não de vá para a Alexandre vida de Moraes, pública. você sabe? Pena que ele não usa, né? Né? Cátia? Só usa só aquela do nós éramos felizes antes das redes sociais. Essa daí foi... É só sair da rede social e ser feliz, né? Exatamente. Boa. Agora, ó, a gente já falou aqui de muito canalha e a gente vai falar de mais um grupo de canalha, que é o grupo de canalha que está na parte de baixo. É incrível, né? Aquele livro da A Servidão Voluntária, eu não lembro o nome do autor aqui agora, mas tem 1.500 anos o livro, né? 500 anos o livro, 500 anos o livro, né? É o discurso da servidão voluntária. Ele fala ali por que existe gente... Etienne de la Boétie, André. Ai, muito obrigada. Eu amo esse livreto. Acho que é isso mesmo. É esse mesmo. 1600 e alguma coisa. É maravilhoso.
Quem não leu ainda, leia, é um livreto pequenininho, ele custa baratinho, não sei se tem em PDF, mas é possível que você encontre na internet, em alguns sites que disponibilizam essas obras mais antigas. É sensacional. E lá tem uma parte, Caivana, eu não sei se você lembra, quando ele questiona por que existe gente má que sofre opressão e que vai para cima de outras pessoas. É para descarregar o ódio, a raiva, né? É gente que não tem sentido na vida, é gente canalha, é gente. Eu não posso falar as 3 letrinhas que eu queria falar aqui, mas começa com F. Nessa situação que o Rio Grande do Sul passa, né, que a gente está vendo ali esses voluntários arriscando as suas próprias vidas, deixam suas famílias em casa e vão para a rua defender quem quer que seja. As pessoas não estão preocupadas ali sobre o histórico dessa pessoa, como é que era a vida dessa pessoa, em quem que ela votou. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas que estão ali trabalhando querem salvar vidas. Aí vem o quê? Vem um filho da mãe, para não falar outra coisa, né? Um espírito de porco lá do quinto dos infernos. Fazer o quê? Roubar. Gente, roubar. Estádio do Grêmio é saqueado em meio a desastre. A Arena do Grêmio foi alvo de saques na manhã de domingo, em meio a desastre que matou já 75 pessoas. Isso aqui é de domingo, né? Ainda esses dados, no Rio Grande do Sul, como mostram imagens que circulam nas redes sociais. Em uma delas é possível ver loja do Grêmio localizada na esplanada do estádio, que fica em Porto Alegre, sendo saqueada. A loja do Grêmio é o mínimo, porque o Grêmio é o Grêmio tem grana, né? E não estou falando aqui que tem que roubar, não. Estou falando o seguinte. Cara, eles conseguem roubar as pessoas que estão ali nos barcos salvando vidas, tá tendo assalto à mão armada. Tem vagabundo saqueando casa. É difícil a gente olha, é difícil a gente falar para o povo: "Ó, tem que saber votar, e tem que saber votar mesmo, tem que cobrar mesmo", como disse a deputada. Mas o que que a gente faz com esse povo vagabundo que se lasca na mão do Estado e vai prejudicar outras pessoas? Eu fico indignada com essas coisas. É revoltante. Eu vi esses dias, deputada, a senhora falando numa audiência pública a respeito da questão da educação. Outra cambada de vagabundo que fica por aí falando em educação, 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 mas que não estão preocupadas de fato com a educação, em levar ensino para as pessoas, em levar valores morais para as pessoas. E aí a gente tem um bando de vagabundo aí, assim, que são protegidos por esses que falam educação, educação, né? Mas que não, não falam com veemência o que precisa ser dito. Que vagabundo tem que ir para cadeia. Não é possível, minha gente. Vou passar para o deputado, porque eu já perdi a linha aqui. Inclusive, nós recebemos. Calma, calma, André, que o pessoal está elogiando o teu óculos aqui no chat. Estou vendo aqui, ó. Várias mulheres elogiando que você ficou muito bem de óculos. Mas, escuta, a gente recebeu, inclusive, informações de que um presídio teria sido alagado no Rio Grande do Sul e aí tiveram que soltar. Então, o cenário que se encontra hoje no Rio Grande do Sul é um cenário de guerra. E na guerra não tem muita coisa legal, certo? Então, o pior das pessoas acaba se sobressaindo. E o melhor, graças a Deus, né? Quem tem o pior para dar, faz o que está fazendo. Quem tem o melhor para dar, tipo, vários catarinenses que saíram e de vários outros estados, mas Santa Catarina, que é pertinho, saíram de suas casas com as suas famílias para pegar bote deles, né, gasolina deles e foram resgatar com roupa ali de aquelas roupas de borracha, resgatar, né? Então cada um dá o melhor que tem, mas realmente alguns não têm nada para dar a não ser essas atitudes criminosas e que nem numa situação em que era para ser solidários estão sendo. Mas eu estou vendo também, recebemos imagens, não sei se vocês viram, saiu no jornal Razão, que tem um depósito de comida e que facções criminosas estariam em posse dessas comidas, enfim, né? Muitas coisas estão acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul com a ausência do poder público que não pode
que não consegue estar em todo lugar. Outra coisa que vale mencionar aqui, que um desses meus amigos que fez resgate e salvamento no Rio Grande do Sul, ontem estava voltando para Santa Catarina, na Freeway, e encontrou vários carros oficiais descendo, né, indo em direção ao Rio Grande do Sul, da Força Nacional, PRF e Polícia Federal, creio que ele mencionou. Ou seja, 3 dias depois. É isso que eu falo, mais uma vez, dessa problemática da centralização de poder e dinheiro e também da tomada de decisão em Brasília. Porque é claro que quem está lá no Rio Grande do Sul, ou mais perto, pensa mais rápido, entende o que está acontecendo, né? Não é uma cara aqui em Brasília que vai conseguir dimensionar ou pensar ou querer agir rapidamente sobre uma situação que ele sequer conhece, né? E isso nós podemos citar sobre qualquer governo. Porém, sobre o assunto que o Cláudio estava citando das Forças Armadas, eu também recebi esse relatório, sabe, Cláudio? Pediram para me enviar, justamente pela minha postagem que eu fiz, que o que tinham encontrado do Exército seriam 2 caminhões submersos. Os meus amigos, a experiência daqueles que eu conheço e confio e me passaram informações de segurança. Então, eles me mandaram esse relatório. Outros que eu conheço das Forças Armadas falaram que as Forças Armadas são muito ruins na parte da comunicação. E hoje, aqui no plenário da Câmara, que teve pauta única, que foi a aprovação do reconhecimento do estado de calamidade pública, né, do Rio Grande do Sul, deputados do PT estavam lá defendendo as Forças Armadas e dizendo que a direita estava produzindo fake news sobre as Forças Armadas. Então, eu tenho também algumas opiniões, mas muitas vezes sobre esse assunto todo, mas muitas vezes eu sou prudente em fazer críticas às Forças Armadas assim tão diretamente, porque eu considero algo muito perigoso nós jogarmos as Forças Armadas, os aliados que temos, no colo da esquerda. Porque se você observar o que acontece, por exemplo, não estou dizendo que não pode criticar, né? Toda instituição pública, todo funcionário público, principalmente quem é eleito pelo voto, como eu, tem que entender que vai ser criticado, que vai ser cobrado, que o povo, né, tem esse direito. Não estou dizendo que não pode, mas eu, por exemplo, como deputada, sempre a gente influencia muita gente, certo? Então, eu considero um perigo nós jogarmos as Forças Armadas no colo da esquerda, falando sobre esse assunto mais especificamente. Perfeitamente, obrigada, deputado. Uma lady, né, minha gente? Eu que estou aqui toda descomposta hoje, mas é porque, olha, dá uma raiva, dá um ódio. Mandar um beijo aqui para o pessoal que está nos assistindo agora, mais de 6.100 pessoas ao vivo neste momento nos assistindo. E uma outra pauta que eu até poderia ter usado esse gancho, mas eu fiquei muito irritada aqui, não consegui lembrar desse episódio. Um dos vídeos que eu vi das pessoas ali nos barcos foram pessoas com armas, Bruno. Porque, assim, é uma pauta eu sei que é pauta da deputada, que é a questão da defesa, a defesa civil. E a deputada, quando ela disse a frase: "O Estado não consegue estar em todo lugar", eu lembrei da imagem, falei: "Nossa, eu vi essa imagem hoje", né. Porque é um cenário de guerra em que o Estado não está conseguindo atuar, do jeito que não tem como, o Estado não é onipresente, o Estado não é Deus, ponto. Só comunista maluco que acha isso. O Estado não é Deus. Ô, André, inclusive, se eu estivesse no Rio Grande do Sul em uma situação correndo risco de ser saqueada, de roubar, ninguém ia saquear minha casa, entendeu? Então, para Exatamente. ver a importância, ou se tentassem, realmente não iriam conseguir. Para ver a importância, eu pensei justamente isso. E eu recebi muitas imagens do pessoal com arma, né? Eu perguntei, esses são policiais? Não, são civis. O pessoal entrando nos lugares, assim, meio que tipo CQB, de quem entende, sabe o que é meio, né? E,
fazendo vídeo e tal. Então, é a importância da gente ter. Tem gente que fala assim, ó, você só pensa em arma, né? Você não pensa no feijão com arroz. Mas em algumas situações, quem tem arma vai decidir quem tem o feijão e o arroz. Exatamente. Aquela história do mais feijão menos fuzil, né? Quer dizer, como se uma coisa tivesse relação com a outra. Exatamente. Aí eu fiquei. Realmente é difícil o povo ter acesso com tanta burocracia que sempre impõe, né? Então, o cara hoje não consegue nem comprar uma G2C, até porque 9mm agora é calibre restrito. Então, mas eles não querem, eles querem que seja um negócio só da elite. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu tô em Punta del Este hoje, tá? E eu tive andando aqui, assim, é impressionante. Você vê casarões gigantescos com muro baixinho ou sequer sem muro. E você não vê força policial na rua. Só que daí a gente tem que lembrar uma coisa: o Uruguai é o país mais armado da América do Sul. Então, ou seja, né, há uma relação direta nisso. Um país com a população rigidamente armada gera segurança. Agora, olha só que fato interessante, Júlia. Você falou que o pessoal do Clube 9mm estava ajudando na. Isso. Né? Olha que situação interessante. Quem é que está assaltando? É o pessoal dos clubes de tiro? É o pessoal que vai dar tiro em folha de papel? É o pessoal que compra munição legalizada, que compra arma legalizada, que está fazendo esse tipo de assalto? Ou é o pessoal que Não, pega esses arma estão de gastando contrabando? do próprio bolso para fazer salvamentos, né? Com o próprio bote, com o próprio jet ski, com a própria roupa de borracha, com a própria lanterna. Que esse pessoal gosta de ter bastante equipamento, então estão indo lá usar do próprio bolso para fazer salvamentos. E isso, obviamente, não vai sair em nenhum lugar da grande mídia. Olha que interessante isso. Né? A narrativa sendo confrontada pela realidade. Né? As pessoas que estão assaltando não são pessoas que, segundo o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, falava que estavam buscando armas para cometer crimes. Muito pelo contrário. O cidadão de bem, ele está ali preparado, inclusive, para fazer a função que deveria ser do Estado nesse momento, que é de salvaguardar e ajudar pessoas. Mas o que a gente tem visto, né, diante dos nossos olhos, isso é uma realidade irrefutável e inegável. A gente está vendo, na verdade, que E a gente está falando de saqueamentos, né? Mas, por exemplo, você pode considerar em situações críticas como essa, estupros, vulnerabilidade de mulheres, de crianças, né? E aí, como é que defende? Se numa situação normal o Estado já não é onipresente em todos os lugares, porque é completamente impossível achar que você vai terceirizar a sua segurança da sua família e o Estado vai dar conta, numa situação normal, imagina numa situação como essa. Então, nós estamos falando do menor problema, que é o bem material. Nós estamos falando, podemos falar de vulnerabilidade, como falei aqui, de mulheres e crianças em situação de serem violentadas. Inclusive, muitas crianças que foram encontradas sem os pais, né? Exatamente. Exato. E aí? Concluiu, Bruno? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu concluí, eu queria só fazer esse paralelo, entendeu? Com a realidade que eu tenho visto, não só aqui no Uruguai, onde eu estou agora, né, aqui em Punta del Este, com a questão de você ver pouca força policial e casas com muros extremamente baixos, coisa que não se vê no Brasil, com essa relação do que a gente tem visto hoje no Rio Grande do Sul. As pessoas que estão saqueando as casas não são pessoas, segundo aquela narrativa criada pelo próprio Flávio Dino. São, na verdade, essas pessoas hoje estão trabalhando, inclusive salvando vidas. Né? Então, isso mostra de fato quem são as pessoas boas, as pessoas que estão fazendo aquilo que é função, que deveria ser função do Estado, que o Estado jamais faz, porque a gente tem que lembrar uma coisa fundamental: o bem que o Estado faz, ele é limitado. E o mal que o Estado faz, ele é ilimitado. E essa situação que a gente tem vivido nesse exato momento no Rio Grande do Sul mostra isso por A mais B. É isso. Exatamente. Agradecer as mais de 7.100 pessoas que estão conosco ao vivo agora. Caivano, como lidar com isso, Caivano? Olha, eu vou resumir na frase atribuída, e acho que falsamente atribuída a ele. A Edmund Burke, né? Povo que não conhece a própria história, está fadado a repeti-la. Tudo isso já aconteceu. Vou contar 2 episódios só bem rapidamente para não monopolizar o tempo, né?
No meu primeiro livro, esse que está aqui, né? 8 de janeiro, a história não contada, aí eu fiz o paralelo do evento do 8 de janeiro com o incêndio do Reichstag na Alemanha, inclusive o Bruno leu e tal. A grande questão disso é o desenrolar dos acontecimentos e para que ele serviu. Então, lá serviu para, na visão deles, acabar com o comunismo. Aqui no Brasil, serviu para tentar acabar com o bolsonarismo. Isso é fato. E no nosso Código de Processo Civil, fatos públicos e notórios não precisam ser provados. Eu não preciso apresentar provas sobre esse tema. E aí, recentemente, o Eduardo Bolsonaro esteve com a Beatrix, né, uma deputada alemã, e ele usou essa comparação. Ele comparou os eventos de 8 de janeiro com o do Reichstag. Mas tem mais coisa aí. Em 20 de dezembro de 1934, foi sancionada uma lei chamada Lei contra Discursos de Ódio. Poxa, eu não sei onde eu já ouvi algo semelhante. Será que foi Não, foi na Finlândia, não foi no Brasil, não. Foi na Finlândia, eu tenho absoluta certeza. Pois bem, ela dizia textualmente que qualquer pessoa que falasse, fizesse uma piada, fizesse charge, ofendesse qualquer membro do partido, daquele partido que vocês sabem qual é, e do governo, seria punido com prisão. Será que a gente não está vendo nada acontecer da mesma maneira? E tem mais. Eu não vou nem falar das leis de Nuremberg, que são um vexame para a humanidade e foram implementadas em 1935, a partir de 1935. Mas ainda no final de 1934, os alemães tiveram que devolver as suas armas. Olha, e eu sempre perguntei, né, principalmente para os meus amigos judeus, porra, mas como é que seus antepassados não reagiram, cara? Como é que vocês viram tudo acontecer? Eu já tinha lido muito, né? Eu sou um aficionado no tema, até por isso que eu fiz essa comparação, né? Se você não estuda história, você não consegue fazer comparação alguma, né? Caivano, deixa eu te Oi. interromper só um Pois segundinho, não? por gentileza. Claro. Guarda aí esse comentário. Não termina não, termina não. É porque a deputada tem um compromisso, ela gentilmente veio aqui participar conosco hoje e ela precisa sair, então quero agradecer bastante a sua presença aqui, deputada, espero que volte outras vezes, o deputado Marcon costuma participar conosco aqui também, a deputada Silvia, e para nós é um prazer também se a senhora vier outras vezes. Muito obrigada. Obrigada, fico muito honrada com o convite. Certamente voltarei, só me demandar ali, que quando tiver um tempinho, eu logo entro, participo. E até porque eu tenho que atender o meu eleitor, né, o Bruno, então. Mas foi um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Boa noite, um beijinho, fiquem com Deus e força para o Rio Grande do Sul. Obrigada, deputada.